Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Se você é novo aqui no nosso canal, aproveite, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Nós estamos aqui formando um grande exército de estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é confiança somente em Cristo. E o verso para memorizar está em Filipenses capítulo 3, verso 10 ao 11, que diz o seguinte: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Alguns pontos chaves que eu gostaria de desenvolver com você neste vídeo é que a salvação é somente pela fé. Ao longo da nossa caminhada cristã, em algum momento, podemos ser tentados a imaginar que ao praticar boas obras, nós alcançaremos a salvação. E eu gosto sempre de destacar que as obras não são meio para a salvação, mas são um resultado da salvação. Ao passo que fomos salvos em Cristo, agora praticamos boas obras por andar com Cristo, por amar a Cristo, e assim automaticamente isso passa a ser parte de nós. Não que esteja em nós, mas Cristo coloca em cada filho seu, a partir do momento que ele entende que a salvação é por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estamos aí nesse mundo turbulento, cheio de desafios, somos tentados a todo momento a desobedecer a Deus, a andar conforme os prazeres e as paixões humanas. Mas quando olhamos para o sacrifício de Cristo, o sacrifício salvífico de Cristo, automaticamente somos despertados para viver em novidade de vida. E o apóstolo Paulo, na lição desta semana, ele vai deixar claro que a justiça, ela só vem por meio de Deus em Cristo Jesus, não por nossas obras, não por nossos méritos. Assim, não seria salvação pelo sacrifício de Cristo, seria salvação pelo meu próprio esforço, e a Bíblia em nenhum momento defende essa ideia. Veja, Paulo vai fazer uma crítica profunda à confiança em rituais, como por exemplo a circuncisão. Paulo diz que não é por meio da circuncisão, não é por meio desses rituais, não é por meio dessas obras que o cristão é salvo, mas é por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador, já garantiu a partir do seu sacrifício a nossa salvação. Agora, é bem verdade que a partir do momento em que aceitamos o sacrifício de Cristo, nós não vamos agora viver em conformidade com os padrões do mundo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos refletir a imagem e o caráter de Deus em Cristo Jesus. Por isso, Paulo vai combater essa ideia da circuncisão que era tão tocada por parte de alguns judeus que ainda traziam consigo aquelas práticas. Paulo vai dizer, não, a salvação não é pela circuncisão, a salvação não é pelas obras da lei, a salvação é por meio de Cristo, a salvação é por meio daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Agora, a obediência a Deus é um resultado dessa salvação, porque eu gostaria de destacar aqui essa frase, querido, guarde isso, por favor. Nós fomos salvos do pecado e não para o pecado, entende? Então, a partir do momento em que aceitamos a salvação em Cristo, a partir do momento em que entendemos que o sacrifício de Jesus foi para nos redimir do pecado, nós entendemos também que precisamos viver em obediência, e essa obediência não vem porque temos a nossa vontade de obedecer, não, mas porque Cristo, através do seu Espírito, coloca essa necessidade em nós. A lição desta semana também vai destacar
o objetivo central, que é conhecer a Cristo profundamente e experimentar o poder da ressurreição e também participar dos sofrimentos de Cristo. E devemos moldar a vida em Cristo, moldar a vida nele. O parâmetro, o padrão para a vida cristã é Jesus. Nós somos pequenos cristos, imitadores do nosso mestre, imitadores daquele que deu sentido para a nossa vida, deu sentido para a sua vida. Pense você aonde você estava alguns anos atrás. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já serve a Cristo desde criança, desde a sua infância, já conhece a mensagem bíblica. Mas alguns aqui talvez já tenha passado por trilhos realmente desafiadores, já tenha provado tudo que o mundo oferece, mas veja, Cristo te resgatou, Cristo te libertou e agora você é conhecedor e Deus em Cristo está moldando a sua vida a partir da vida do próprio Jesus. O apóstolo Paulo também vai comparar a vida cristã a uma corrida e que todo servo de Deus precisa ter o foco centrado em Cristo e na ressurreição e não nas conquistas humanas. A nossa vida não se limita a esse mundo. Se limitasse a esse mundo, seria muito pouco. É verdade ou não é? Seria muito pouco, querido. Então, veja, a nossa vida que é apenas uma passagem, nós estamos de fato, passando por essa transição, mas a eternidade aguarda todo aquele que entende e se prepara para a vinda do Mestre. Se estiver com vida, será transformado, segundo Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Seremos transformados se estivermos vivos, se Jesus voltar na nossa geração. Porém, se descansarmos no pó da terra, nós seremos ressuscitados. A ressurreição de Cristo, ela também nos ressuscitou da nossa vida de pecado. Nós fomos sepultados para a vida de pecado e fomos ressuscitados para viver em novidade de vida. É isso que a Bíblia fala sobre o processo do batismo. Nós somos sepultados com Cristo e quando nos levantamos da água, simbolicamente somos ressuscitados assim como ele ressuscitou. E a Bíblia também destaca, querido, que todo aquele que morrer em Cristo ressuscitará no último grande dia. Veja, a verdadeira confiança do cristão deve estar em Cristo, não nos méritos próprios. A nossa identidade precisa estar em Jesus Cristo. A minha e a sua identidade precisa estar em Jesus Cristo também. Louvado seja Deus, porque Cristo é o modelo, Cristo é o molde, e nós somos seguidores, ao passo que somos seguidores agora, vivemos a vida dele em nós, porque ele coloca os méritos dele sobre nós e automaticamente ele nos dá a alegria de viver uma vida abundante. Por isso, algumas aplicações práticas para a nossa vida seria evitar o legalismo. Cuidado com o legalismo. Cuidado com essa ideia de querer que as pessoas se moldem à sua forma de pensar, a sua forma de querer ser, a sua forma de enxergar o cristianismo. Nós não devemos confiar em regras ou tradições como meio de salvação, não é assim que funciona. É claro também que nós não podemos ir para o outro extremo, imaginar que podemos fazer tudo, que está tudo liberado. Não. O padrão cristão é o equilíbrio. Sermos equilibrados, olhar como Cristo olhou, agir como Cristo agiu. Claro que nós não vamos ser 100% iguais a Cristo, mas com o poder do Espírito Santo podemos sim nos assemelhar a Ele. Veja, a centralidade da vida cristã é Jesus Cristo. Manter Jesus como único fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Você compreende? Cristo é o fundamento da nossa fé e é nele que nós esperamos confiantes. E a cada dia devemos ter uma vida transformada, semelhante ou em conformidade com a vida de Cristo, como exemplo de Cristo. Veja, queridos, um último ponto que eu gostaria de abordar é a perseverança espiritual. Assim como Paulo falou que a vida cristã é uma corrida, nós devemos manter o foco na vida
ou na meta final, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Estamos de passagem, vamos continuar correndo, olhando para o foco final. É nos rituais, é nas tradições humanas? Claro que não, é em Cristo, porque no final das contas é Ele que nos dará a salvação. A salvação, na verdade, ela já é uma realidade para aquele que aceita. Agora é preciso perseverar, continuar perseverando. Querido, gostaria você de olhar para Cristo e continuar caminhando a caminhada da fé, com o seu foco ao longo dessa corrida, na salvação que Cristo oferece para você? Gostaria você também de dizer assim: Jesus, me limpa de qualquer extremo, quer seja do legalismo ou do liberalismo, me ajude a olhar para Ti, Jesus. Você tem esse desejo? Se você tem esse desejo, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nesse momento nós vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos traz esperança e nos mostra o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Que a cada dia o Senhor limpe o nosso coração de qualquer tipo de tradição ou de obras que venham nos fazer pensar que é por meio delas que alcançaremos a salvação. Que olhemos para Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, Deus abençoe sua vida, sua família, e não esqueça, estude a lição da escola sabatina. Estude e fortaleça a sua fé no conhecimento da palavra de Deus. Um abraço forte em nome de Jesus.